Capítulo 10 da arrecadação e recolhimento das contribuições. Artigo 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas. Inciso 1. A empresa é obrigada a linha A, arrecadar as contribuições dos segurados, empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração. B. Recolher os valores arrecadados na forma da alínea A deste inciso, a contribuição a que se refere o inciso 4 do artigo 22 desta lei, assim como as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço até o dia 20 do mês subsequente ao da competência. C. Recolher as contribuições de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 23 na forma e prazos definidos pela legislação tributária federal vigente. Inciso 2. Os segurados contribuinte individual e facultativo estão obrigados a recolher sua contribuição por iniciativa própria até o dia 15 do mês seguinte ao da competência. 3. A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a recolher a contribuição de que trata o artigo 25 até o dia 20 do mês subsequente ao da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, na forma estabelecida em regulamento. 4. A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam subrogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea A do inciso 5 do artigo 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do artigo 25 desta lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do inciso 10 deste artigo, na forma estabelecida em regulamento. 5. O empregador doméstico fica obrigado a arrecadar e a recolher a contribuição do segurado empregado a seu serviço e a parcela a seu cargo, até o 20º dia do mês seguinte ao da competência. 6. O proprietário ou incorporador definido na Lei 4.591, de 16 de dezembro de 1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor e estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, ressalvado seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida a retenção de importância a este devida para a garantia do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem. 7. Exclui-se da responsabilidade solidária perante a Seguridade Social o adquirente de prédio ou unidade imobiliária que realizar a operação com empresa de comercialização ou incorporador de imóveis, ficando estes solidariamente responsáveis com o construtor. 8. Nenhuma contribuição à Seguridade Social é devida se a construção residencial unifamiliar, destinada ao uso próprio de tipo econômico, for executada sem mão de obra assalariada, observadas as exigências do regulamento.
9. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei. 10. A pessoa física de que trata a alínea A do inciso 5 do artigo 12 e o segurado especial são obrigados a recolher a contribuição de que trata o artigo 25 desta lei no prazo estabelecido no inciso 3 deste artigo, caso comercializem a sua produção, alínea A, no exterior. B. Diretamente no varejo ao consumidor pessoa física. C. A pessoa física de que trata a alínea A do inciso 5 do artigo 12. D. Ao segurado especial. 11. Aplica-se o disposto nos incisos 3 e 4 deste artigo à pessoa física não produtor rural que adquire produção para venda no varejo a consumidor pessoa física. 12. Sem prejuízo do disposto no inciso 10 do caput deste artigo, o produtor rural, pessoa física e o segurado especial são obrigados a recolher diretamente a contribuição incidente sobre a receita bruta proveniente, alínea A, da comercialização de artigos de artesanato elaborados com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar. B. De comercialização de artesanato ou do exercício de atividade artística, observado o disposto nos incisos 7 e 8 do parágrafo 10 do artigo 12 desta lei. E C. De serviços prestados, de equipamentos utilizados e de produtos comercializados no imóvel rural, desde que em atividades turística e de entretenimento desenvolvidas no próprio imóvel, inclusive hospedagem, alimentação, recepção, recreação e atividades pedagógicas, bem como taxa de visitação e serviços especiais. Inciso 13. O segurado especial é obrigado a arrecadar a contribuição de trabalhadores a seu serviço e a recolhê-la no prazo referido na alínea B do inciso 1 do caput deste artigo. Parágrafo 1º revogado. 2º, se não houver expediente bancário nas datas indicadas, inciso 1. No inciso 2 do caput, o recolhimento deverá ser efetuado até o dia útil imediatamente posterior. E 2. Na alínea B do inciso 1 e nos incisos 3, 5, 10 e 13 do caput, até o dia útil imediatamente anterior. Parágrafo 3º. Aplica-se à entidade sindical e à empresa de origem o disposto nas alíneas A e B do inciso 1, relativamente à remuneração do segurado referido no parágrafo 5º do artigo 12. 4º, na hipótese de o contribuinte individual prestar serviço a uma ou mais empresas, poderá deduzir da sua contribuição mensal 45% da contribuição da empresa, efetivamente recolhida ou declarada, incidente sobre a remuneração que esta lhe tenha pago ou creditado, limitada a dedução a 9% do respectivo salário de contribuição. 5º, aplica-se o disposto no parágrafo 4º ao cooperado que prestar serviço à empresa por intermédio de cooperativa de trabalho. 6º revogado. Parágrafo 7º. A empresa ou cooperativa adquirente, consumidora ou consignatária da produção fica obrigada a fornecer ao segurado especial cópia do documento fiscal de entrada da mercadoria, para fins de comprovação da operação e da respectiva contribuição previdenciária. 8º, quando o grupo familiar a que o segurado especial estiver vinculado não tiver obtido no ano, por qualquer motivo, receita proveniente de comercialização de produção, deverá comunicar a ocorrência à Previdência Social na forma do regulamento.
Nono, quando o segurado especial tiver comercializado sua produção do ano anterior exclusivamente com a empresa adquirente, consignatária ou cooperativa, tal fato deverá ser comunicado à Previdência Social pelo respectivo grupo familiar. Artigo 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior, se não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 33 desta lei. Parágrafo 1º. O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser compensado por qualquer estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, por ocasião do recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos seus segurados. Segundo, na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo anterior, o saldo remanescente será objeto de restituição. Terceiro, para os fins desta lei, entende-se como cessão de mão de obra a colocação à disposição do contratante em suas dependências ou nas de terceiros de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. Quarto, enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços. Inciso 1. Limpeza, conservação e zeladoria. 2. Vigilância e segurança. 3. Empreitada de mão de obra. 4. Contratação de trabalho temporário na forma da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974. Quinto, o cedente da mão de obra deverá elaborar folhas de pagamento distintas para cada contratante. Sexto, em se tratando de retenção e recolhimento realizados na forma do caput deste artigo, em nome de consórcio, de que tratam os artigos 278 e 279 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, aplica-se o disposto em todo este artigo, observada a participação de cada uma das empresas consorciadas na forma do respectivo ato constitutivo. Artigo 32. A empresa é também obrigada a, inciso 1, preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social. 2. Lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. 3. Prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. 4. Declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS.
Inciso 5, vetado. 6. Comunicar mensalmente aos empregados, por intermédio de documento a ser definido em regulamento, os valores recolhidos sobre o total de sua remuneração ao INSS. Parágrafo 1º revogado. 2º, a declaração de que trata o inciso 4 do caput deste artigo constitui instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas informações comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários. Parágrafos 3º a 8º revogados. 9º, a empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso 4 do caput deste artigo, ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária, aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no artigo 32-A desta lei. Parágrafo 10. O descumprimento do disposto no inciso 4 do caput deste artigo impede a expedição de certidão de prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional. 11. Em relação aos créditos tributários, os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações de que trata este artigo devem ficar arquivados na empresa até que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que se refiram. Parágrafo 12, vetado. Artigo 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso 4 do caput do artigo 32 desta lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas. Inciso 1, de R$ 20 para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas. E 2, de 2% ao mês calendário ou fração, incidente sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%, observado o disposto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 1º. Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso 2 do caput deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento. Segundo, observado o disposto no parágrafo 3º deste artigo, as multas serão reduzidas, inciso 1, à metade quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício, ou 2, a 75% se houver apresentação da declaração no prazo fixado em intimação. Terceiro, a multa mínima a ser aplicada será de, inciso 1, R$ 200, tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária e 2, R$ 500 nos demais casos. Artigo 32b. Os órgãos da administração direta, as autarquias, as fundações e as empresas públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, cujas normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos estão definidas pela Lei 4.320, de 17 de março de 1964, e pela Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, ficam obrigados, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, a apresentar, inciso 1, a contabilidade entregue ao Tribunal de Controle Externo e 2, a folha de pagamento. Parágrafo único. As informações de que trata o caput deverão ser apresentadas até o dia 30 de abril do ano seguinte ao encerramento do exercício.
Artigo 32-C. O segurado especial responsável pelo grupo familiar que contratar na forma do parágrafo 8º do artigo 12 apresentará as informações relacionadas ao registro de trabalhadores, aos fatos geradores, à base de cálculo e aos valores das contribuições devidas à Previdência Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, e outras informações de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Previdência Social, do Ministério do Trabalho e Emprego e do Conselho Curador do FGTS, por meio de sistema eletrônico com entrada única de dados e efetuará os recolhimentos por meio de documento único de arrecadação. Parágrafo 1º. Os ministros de Estado da Fazenda, da Previdência Social e do Trabalho e Emprego disporão, em ato conjunto, sobre a prestação das informações, a apuração, o recolhimento e a distribuição dos recursos recolhidos e sobre as informações geradas por meio do sistema eletrônico e da guia de recolhimento de que trata o caput. Segundo, as informações prestadas no sistema eletrônico de que trata o caput têm caráter declaratório, constituem instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos e encargos apurados e substituirão, na forma regulamentada pelo ato conjunto que prevê o parágrafo 1º, a obrigatoriedade de entrega de todas as informações, formulários e declarações a que está sujeito o grupo familiar, inclusive as relativas ao recolhimento do FGTS. Terceiro, o segurado especial de que trata o caput fica obrigado a arrecadar até o 20º dia do mês seguinte ao da competência, inciso 1, as contribuições previstas nos incisos 10, 12 e 13 do caput do artigo 30. 2. Os valores referentes ao FGTS. E 3. Os encargos trabalhistas sob a sua responsabilidade. Parágrafo 4º. Os recolhimentos devidos, nos termos do parágrafo 3º, deverão ser pagos por meio de documento único de arrecadação. Quinto, se não houver expediente bancário na data indicada no parágrafo 3º, o recolhimento deverá ser antecipado para o dia útil imediatamente anterior. Sexto, os valores não pagos até a data do vencimento sujeitar-se-ão à incidência de acréscimos e encargos legais na forma prevista na legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza para as contribuições de caráter tributário e conforme o artigo 22 da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, para os depósitos do FGTS, inclusive no que se refere às multas por atraso. Sétimo, o recolhimento do valor do FGTS na forma deste artigo será creditado diretamente em conta vinculada do trabalhador, assegurada a transferência dos elementos identificadores do recolhimento ao agente operador do fundo. Parágrafo 8º. O ato de que trata o parágrafo 1º regulará a compensação e a restituição dos valores dos tributos e dos encargos trabalhistas recolhidos no documento único de arrecadação indevidamente ou em montante superior ao devido. Nono, a devolução de valores do FGTS depositados na conta vinculada do trabalhador será objeto de norma regulamentar do Conselho Curador e do agente operador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Parágrafo 10. O produto da arrecadação de que trata o parágrafo 3º será centralizado na Caixa Econômica Federal.
11. A Caixa Econômica Federal, com base nos elementos identificadores do recolhimento disponíveis no sistema de que trata o caput deste artigo, transferirá para a conta única do Tesouro Nacional os valores arrecadados dos tributos e das contribuições previstas nos incisos 10, 12 e 13 do caput do artigo 30. 12. A impossibilidade de utilização do sistema eletrônico referido no caput será objeto de regulamento, a ser editado pelo Ministério da Fazenda e pelo agente operador do FGTS. 13. A sistemática de entrega das informações e recolhimentos de que trata o caput poderá ser estendida pelas autoridades previstas no parágrafo 1º para o produtor rural pessoa física, de que trata a alínea A do inciso 5 do caput do artigo 12. 14. Aplica-se às informações entregues na forma deste artigo o disposto no parágrafo 2º do artigo 32 e no artigo 32-A. Artigo 33. A Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do artigo 11 desta lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a outras entidades e fundos. Parágrafo 1º. É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das empresas, ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados o segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e fundos. Segundo, a empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nesta lei. Terceiro, ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. Quarto, na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa corresponsável o ônus da prova em contrário. Quinto, o desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta lei. Sexto, se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas por aferição indireta as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Sétimo, o crédito da Seguridade Social é constituído por meio de notificação de lançamento, de auto de infração e de confissão de valores devidos e não recolhidos pelo contribuinte. Oitavo, aplicam-se às contribuições sociais mencionadas neste artigo as presunções legais de omissão de receita previstas nos parágrafos 2º e 3º do artigo 12 do Decreto-Lei 1598, de 26 de dezembro de 1977, e nos artigos 40, 41 e 42 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Artigo 34, revogado. Artigo 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas A, B e C do parágrafo único do artigo 11 desta lei, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do artigo 61 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Artigo 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no artigo 35 desta lei, aplica-se o disposto no artigo 44 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Artigo 36, revogado. Artigo 37. Constatado o não recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta lei, não declaradas na forma do artigo 32 desta lei, a falta de pagamento de benefício reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto de infração ou notificação de lançamento. Artigo 38, revogado. Artigo 39. O débito original e seus acréscimos legais, bem como outras multas previstas em lei, constituem dívida ativa da União, promovendo-se a inscrição em livro próprio daquela resultante das contribuições de que tratam as alíneas A, B e C do parágrafo único do artigo 11 desta lei. Parágrafo 1º revogado. Parágrafo 2º. É facultado aos órgãos competentes, antes de ajuizar a cobrança da dívida ativa de que trata o caput deste artigo, promover o protesto de título dado em garantia, que será recebido pró solvendo. Terceiro, serão inscritas como dívida ativa da União as contribuições que não tenham sido recolhidas ou parceladas resultantes das informações prestadas no documento a que se refere o inciso 4 do artigo 32 desta lei. Artigo 40, vetado. 41, revogado. Artigo 42. Os administradores de autarquias e fundações públicas criadas e mantidas pelo poder público, de empresas públicas e de sociedades de economia mista sujeitas ao controle da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, que se encontrarem em mora por mais de 30 dias no recolhimento das contribuições previstas nesta lei, tornam-se solidariamente responsáveis pelo respectivo pagamento, ficando ainda sujeitos às proibições do artigo 1º e às sanções dos artigos 4º e 7º do Decreto-Lei 368, de 19 de dezembro de 1968. Artigo 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade, determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social. Parágrafo 1º. Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem discriminadamente as parcelas legais relativas às contribuições sociais,
estas incidirão sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do acordo homologado. Segundo, considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições sociais na data da prestação do serviço. Terceiro, as contribuições sociais serão apuradas mês a mês, com referência ao período da prestação de serviços, mediante a aplicação de alíquotas, limites máximos do salário de contribuição e acréscimos legais moratórios vigentes relativamente a cada uma das competências abrangidas, devendo o recolhimento ser efetuado no mesmo prazo em que devam ser pagos os créditos encontrados em liquidação de sentença ou em acordo homologado, sendo que, nesse último caso, o recolhimento será feito em tantas parcelas quantas as previstas no acordo, nas mesmas datas em que sejam exigíveis e proporcionalmente a cada uma delas. Quarto, no caso de reconhecimento judicial da prestação de serviços em condições que permitam a aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição, serão devidos os acréscimos de contribuição de que trata o parágrafo 6º do artigo 57 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991. Quinto, na hipótese de acordo celebrado após ter sido proferida decisão de mérito, a contribuição será calculada com base no valor do acordo. Sexto, aplica-se o disposto neste artigo aos valores devidos ou pagos nas comissões de conciliação prévia de que trata a Lei 9.958, de 12 de janeiro de 2000. Artigos 44 e 45 revogados. Artigo 45-A. O contribuinte individual que pretenda contar como tempo de contribuição para fins de obtenção de benefício no regime geral de previdência social ou de contagem recíproca do tempo de contribuição, período de atividade remunerada alcançada pela decadência, deverá indenizar o INSS. Parágrafo 1º. O valor da indenização a que se refere o caput deste artigo e o parágrafo 1º do artigo 55 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, corresponderá a 20%, inciso 1, da média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, reajustados correspondentes a 80% de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994, ou 2. Da remuneração sobre a qual incidem as contribuições para o regime próprio de previdência social a que estiver filiado ou interessado, no caso de indenização para fins da contagem recíproca de que tratam os artigos 94 a 99 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, observados o limite máximo previsto no artigo 28 e o disposto em regulamento. Parágrafo 2º. Sobre os valores apurados na forma do parágrafo 1º deste artigo, incidirão juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, limitados ao percentual máximo de 50% e multa de 10%. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 1º deste artigo não se aplica aos casos de contribuições em atraso não alcançadas pela decadência do direito de à previdência constituir o respectivo crédito, obedecendo-se em relação a elas as disposições aplicadas às empresas em geral. Artigo 46 revogado.